Olá, eu sou Marcos Barros, esse é o nosso canal Geoide. Hoje nós vamos falar de Putin, ou Vladimir Putin, uma figura polêmica, amado por muitos e com certeza odiado por muitos também. Mas antes eu gostaria de lhe pedir, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ao final do vídeo deixe o seu like, compartilhe, deixe seu comentário, que isso é muito importante para nós. Então vamos lá, quem é Vladimir Putin? Ou Putin apenas, como é conhecido no mundo inteiro? Advogado por formação cultural, ex-membro da KGB, ou seja, um homem que foi treinado dentro das forças militares russas, espião, um homem que conhece muito da Rússia e da geopolítica, porque ele foi membro da antiga União Soviética, ainda da KGB, que era o serviço soviético, serviço secreto russo da época. Ele deixa aí lá por 1996, 1999, a KGB, onde chegou ao posto de coronel, para entrar para a política. Ele vai para Moscou, então, onde vai trabalhar com Boris Yeltsin, na época, o presidente russo. Olha, logo, o Putin avança rapidamente dentro do Kremlin em muitas posições. Só para vocês terem uma ideia, quando o Yeltsin, alguns anos depois, simplesmente deixa o cargo, pede para sair, o Putin é quem assume interinamente e ele se candidata e ganha a eleição. Dos anos 2002, 2003 para cá, o Putin já exerceu o cargo de presidente e primeiro-ministro várias vezes, onde ele fica assim, alternando. Atualmente, ele ocupa o cargo já desde 2012. E, pela legislação russa, que foi alterada para lhe beneficiar, ele pode ficar até 2036. Olha só, isso deixa uma margem de espaço gigante para que o chamem de ditador. Mas a gente precisa entender os contextos da cultura, do mundo, da Rússia, do histórico russo, antes de fazer conjecturas. Até porque eu não vejo nos atuais críticos de Putin nada que os diferencie de ditadores. Olha o caso do Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, do Macron na França, situações bem diversas. Mas voltando ao Putin, eu taxei ele no início desse vídeo, lá no thumbnail do vídeo, de o guerreiro asiático. Por quê? Porque, olha só, quando Putin assume a Rússia tinha problemas econômicos, sociais, muito graves. Precisava um ápio, uma reconstrução de novo do país. E isso, com uma política social nacionalista muito forte, ele conseguiu. Nos primeiros anos de governo de Putin, a Rússia chegou a crescer a 7%. E hoje ela ainda cresce dentro de um patamar, dentro da média das grandes nações do mundo desenvolvido. A Rússia é um país gigantesco que vai da Europa à Ásia, quase tocando a América, o que separa apenas aqueles estreitozinhos de Bering. Esteve presente nas duas grandes guerras mundiais. Tem um histórico de um povo guerreiro, forte, nacionalista, tanto que eles tratam o seu país como a mãe Rússia. Por aí a gente tira. Não seria diferente ter um líder forte, de mão altiva, de poder e capacidade de levar o seu país à frente. Porque o Putin é o guerreiro asiático. Desde quando ele assumiu, várias guerras a Rússia já se envolveu. A questão da separação na Chechênia, depois a questão da Geórgia e agora a guerra da Ucrânia. Ora, recentemente o Putin fez uma declaração sobre essa questão da Ucrânia e da Europa, as razões e os motivos pelo qual a Rússia entrou em território ucraniano, lembrando que a Ucrânia já foi Rússia e que havia acordos com o fim da União Soviética para poder aceitar, reconhecer a independência da Ucrânia, desde que acordos fossem respeitados
que não foi o caso, todo mundo sabe, por mais que a mídia, que os governos ocidentais critiquem, falem, mintam, mas a verdade é bem outra. Sentindo-se ameaçado em suas fronteiras, não coube a Putin a não ser a invasão da Ucrânia, mas tentativas de acordo, tentativas diplomáticas, com certeza aconteceram, como ainda vem se tentando hoje. Só que a escalada da guerra chegou a um ponto, e diante da força que Putin tem junto ao seu povo, mesmo, como eu disse, a mídia ocidental dizendo que ele é um ditador, que ele impõe regime de força, regime de escravidão à Rússia, não é verdade. Basta notar que a aprovação das pesquisas internas do povo russo em relação ao seu líder bate 70%, um nível muito alto que poucos líderes ocidentais conseguem chegar, mesmo com suas pseudodemocracias. Então, é polêmico a figura do Putin, sim, é um guerreiro, sim, é um detentor de poder, sim, mas temos que entender que diante do contexto geopolítico mundial, depois do fim da Segunda Guerra, da Guerra Fria, do fim da União Soviética, a Rússia foi quem perdeu muito. Então estava na hora de fazer uma reconstrução. E não se reconstrói nada passando a mão pela cabeça de ninguém, com certeza. Eu não estou aqui fazendo a defesa, obviamente, de Putin diretamente, mas sim da necessidade de se ter governos que tenham capacidade de tirar o povo, tirar o país, a nação, de baixo e levantar e reerguer. Com certeza, esse é o pensamento de Putin. Se você, como eu disse, pega o histórico dele, é um histórico de um líder forte, guerreiro e preocupado com o seu país, preocupado com o seu povo, diante, inclusive, das ameaças internas. Um país rico, cheio de recursos naturais, gigante em extensão territorial e que não deve, não precisa, como ele mesmo já colocou em vidas anteriores, de nada de outros povos, mas exige o respeito e exige a coerência internacional para que se possa haver paz entre os povos. E a gente sabe que isso não ocorre principalmente do lado ocidental. Nós que estamos do lado de cá do Ocidente, que temos capacidade de análise e reflexão, que sabemos como funciona a propaganda midiática das grandes redes de televisão influenciando a cabeça do povo, inclusive distorcendo e denegrindo a imagem de líderes como Putin. Isso, inclusive, a gente vê que é feito aí com a Rússia normalmente. Putin segue forte, deverá ficar por muitos anos no poder ainda e com certeza não vai abrir mão das prerrogativas, principalmente agora na questão da Ucrânia, onde dá para notar que os russos não estão muito preocupados em fazer acordos. Muito pelo contrário, eles passearam dentro da Ucrânia, eles deram um show de militarismo e competência sobre a Ucrânia e principalmente sobre a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, ou NATO, como se diz em inglês. São os grandes perdedores. França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, esses sim são os grandes perdedores para Putin, o guerreiro, asiático. Ele não vai voltar atrás, tenha certeza disso, e o final dessa guerra se dará com o controle total do território ucraniano por parte da Rússia. Mas duvido muito que os russos tenham a intenção de avançar sobre outros territórios. Essa não é uma prática russa, essa não é uma prática do Estado russo, essa é uma prática dos governos neocoloniais, neoliberais daqui do Ocidente. Isso a gente basta pegar a história de colonização da África, de colonização da América, da Ásia, que a gente pode ver quem são os verdadeiros invasores e escravocratas do mundo, antes e hoje também do mundo moderno. Bom, pessoal, a gente poderia passar uma tarde falando sobre Putin, mas infelizmente o nosso tempo de vida não pode ser muito longo. Vale ressaltar que hoje, na realidade, o mundo multipolar também cabe muito dessa construção
a Putin, ao Xi Jinping da China, ao Lula do Brasil, à Índia, à África do Sul. Essas grandes lideranças que construíram esse mundo multipolar que nós estamos vendo, e aí a gente está vendo muita gente gritando, esperneando, xingando por causa disso, é também fruto das ações do guerreiro da Ásia, Vladimir Putin, um homem de qual muito ainda veremos falar. Até a próxima.